É Série B, pai. Já foi, já era. Tu tá rebaixado pra Série B. Ou alguém aí ainda acredita na virada de chave? Ou alguém aí acredita nesse grupo de jogadores? Ou alguém ainda acredita nas palavras de Marcelo Paes? Ou alguém aí ainda acredita no trabalho de Palermo que está em franca evolução? Cansei de falar pra vocês, né? Quando ganhou do Sport no Castelão e quando ganhou do Juventude. Eu não tô sendo engenheiro de obra pronta, não. Eu falei depois de vitórias do Fortaleza. Ó, não está jogando nada. Ó, é uma evolução que muitos consideram, mas eu vejo que é insuficiente na briga para permanecer na Série A. O time não está jogando bem. Você, além de ver um time limitado, você vê um time, na minha opinião, mal treinado na maior parte do tempo. O Fortaleza ganhou do Sport porque o Sport é o lanterna, afundado, virtual, rebaixado. E o Sport naquele jogo jogou abaixo do nada. O Sport sequer competiu na partida. Foi uma das piores partidas do Sport na Série A nos últimos 15 jogos. Tranquilamente. O jogo contra o Juventude, como é que foi o primeiro tempo? O Fortaleza tomou vareio de bola, gente. Era para ser 2-3-0 pro Juventude. A sorte do Fortaleza é que Gilberto perdeu o pênalti. Bateu de forma... Pô, telegrafou o pênalti. Deu o canto todinho para Breno. E aí Breno, méritos para ele que fez a defesa. E aí no segundo tempo, o Fortaleza melhorou a postura. Mancuso fez o gol com a jogada individual. E no segundo gol teve o passe de Mancuso, passe de Pikachu e gol de Barreiro. Mas não teve nenhuma grande evolução de futebol apresentado para você olhar para o campo e falar, ó, esse time aqui, com essa bola, vai permanecer na Série A. Não, não houve evolução significativa. E o resultado? Fumo. Todos os adversários que o Fortaleza pegou fora do Z4, Vasco, fumo, 2-0. E o Fortaleza tomou o gol quando já tinha um homem a mais em campo. Quando o Hugo Moura foi expulso, 3, 4 minutos depois, o Vasco fez o gol em transição. O Fortaleza perdeu para o São Paulo, 2-0. O São Paulo com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo, gente. E o time jogou mal contra o São Paulo com um a menos em campo, São Paulo. E o Fortaleza foi atropelado pelo Palmeiras, 4-1, fora o vareio de bola. Então, assim, você consegue pegar alguns bons recortes de alguns jogos do Fortaleza com o Palermo, mas na média é insuficiente. E o reflexo de tudo isso é a tabela de classificação. O Santos ontem venceu do Corinthians 3-1. Além de ter vencido, criou saldo de gols. Aumentou a distância para o 17º, que é o Vitória. Chegou a 31 e abriu um gap ali de 6 pontos. Antes de começar a rodada, essa distância estava em 3. Ainda, de certo modo, um cenário um pouco perigoso. Beleza que se o Vitória ganhar o jogo hoje no Barradão e o Santos perdesse o jogo ontem, o Santos continuaria fora da zona, pelo critério do número de vitórias. Mas aí o Santos voltou a abrir 6 pontos para o 17º. E a distância para o Fortaleza é de 7 pontos agora. São 3 rodadas de distância. E que é o combo pior de tudo isso, que o Fortaleza perdeu e ainda tomou 2 gols de saldo negativo. O Santos venceu, abriu 7 pontos e criou mais 2 gols de saldo positivo. Os próximos 2 jogos do Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo. Acabou. Para qualquer um ainda que acredita, eu não sei no que é que você está acreditando, porque o time não mostra desempenho, o time não mostra qualidade suficiente para vencer jogos ali contra um Cruzeiro no Mineirão, Flamengo, para vencer, sei lá, de um Bahia na Fonte Nova, de um Botafogo fora de casa. O time não mostra nem desempenho, o time não tem qualidade técnica para isso, repertório no elenco para vencer esse tipo de duelo. E o treinador, para mim até agora, faz um trabalho insuficiente para quem quer permanecer na Série A. Eu nem tô aqui querendo detonar muito o Palermo, não. Mas eu quero mais uma vez colocar bem claro para vocês que não existe nenhuma grande evolução no trabalho de Palermo, não. Ficam comparando os números, né? Ó, com o Palermo, o Fortaleza tem muito mais pontos do que com o Renato Paiva. Beleza, a evolução com o Renato Paiva é nítida, isso aí. Pô, isso aí é meio óbvio para todo mundo. Só é pegar os números. Só que assim, não tem como piorar o trabalho de Renato Paiva, né? E outra, Renato Paiva não era nem para ter sido contratado. E outra, demoraram muito para demitir. E outra, Marcelo Paes deu as chaves do clube. Deu as chaves do clube, ó. Renato Paiva, você faz o que você quiser. Você contrata quem você quiser. Você demite quem você quiser. Resultado, tromba, fumo, Série B. Cansei de avisar, cansei de alertar.
Talvez se o Palermo chegasse antes, talvez o Fortaleza tivesse numa situação melhor agora, com 28 pontos, 27, 30, estaria um pouco mais vivo. E a virada de chave, se alguém ainda acredita, essa chave já quebrou há um bom tempo, já enferrujou há um bom tempo. Tu tá rebaixado para a Série B. O tempo só vai sacramentar e só vai provar isso aí. Mais uma vez, se o Fortaleza a partir de agora, nos próximos 11 jogos que restam, o Fortaleza ganhar, empatar, ganhar, empatar, ganhar, empatar, ganhar, empatar, vai ser insuficiente para permanecer na Série A. Ou seja, é ferro forte, é Série B. Bom, rapaziada, seguinte, vamos lá. Agora vamos mudar de pauta para passar para o Vasco na tabela de classificação. Outro patamar de time, tá? Disparidade técnica absurda. O Vasco vence mais uma, nos últimos 5 jogos venceu 4, já venceu do Cruzeiro e convenceu 2-0 em São Januário, já venceu do Bahia 3-1 com vaga para 6 em São Januário, venceu recentemente do Vitória por 4-3 no jogo polêmico, mas acabou vencendo com gol de GB no final do jogo, e ontem venceu fora de casa do Fortaleza por 2-0, encarimbou não só a sua permanência na Série A, para quem ainda acreditava que o Vasco brigaria para não cair, ontem foi a vitória para sacramentar. Ó, irmão, eu não caio mais. Só que melhor do que isso é que o Vasco agora tá na primeira parte da tabela, com 36 pontos em 28 jogos, ultrapassou o Ceará e o Bragantino na tabela de classificação, Ceará empatou, o Bragantino perdeu, e acho que agora o foco do Vasco é a pré-Libertadores. Sabe por quê? Primeiro, esse time tem qualidade técnica no grupo de jogadores que decide jogo grande, que é time de jogo grande. Léo Jardim ontem, espetacular. 9 defesas na partida. Uns 4 ou 5 milagres pelo menos. É goleiro de G4. Ryan, iluminado, já tem 10 gols na Série A. Se a Série A tivesse mais 15, 20 jogos, Ryan possivelmente brigaria pela artilharia. Impressionante. O gol que ele faz ontem contra o Fortaleza é um espetáculo. Aquele gol de explosão. Não é um gol muito plástico, né? Que o jogador dribla 2, 3, 4. Mas é o gol da explosão. Que ele atropela a zaga do Fortaleza. E ele é extremamente decisivo. Ele fala, eu tô aqui. Na hora do vamos ver, é ele que pega a bola debaixo do braço e cobra o pênalti, botando no ângulo. São Januário lotado. Lá no Morumbi, lotado de torcedores do Santos. Fora de casa, decidiu ontem contra o Fortaleza. Cara, tem técnica, tem explosão. Cara, tem tudo, tem potência no chute. Até falaram ontem aqui na live do pós-jogo. Esse gol de Ryan lembrou muito o Adriano Imperador, né? De muita explosão, de muita força física e de uma finalização com muita potência. Cara, um espetáculo de jogador. Ryan vai estar na seleção brasileira logo logo. Ryan vai ser a maior venda da história do Vasco. Pelo menos 400 milhões de reais. Ele é muito novo e já demonstrou todos os elementos que um time europeu gosta. Velocidade, explosão, força física, potência, técnica, poder decisivo, tem tudo. Que monstro, viu? Joga muita bola e não é pouca não. Coutinho, jogando muito bem, todo jogo é gol, assistência, gol, assistência, gol, assistência. Ontem contribuiu com assistência, vem jogando muito bem. Aí tu tem o Nuno Moreira, tu tem um Paulo Henrique na lateral direita que ontem nem jogou porque estava na seleção brasileira. E fez gol, né, agora há pouco contra o Japão. Um bonito gol e foi o melhor em campo da seleção brasileira. Então, assim, Carlos Cuesta, que melhorou muito a zaga do Vasco, tá jogando muita bola. Então, tu tem 4, 5, 6, 7 jogadores de time de G8 e G6, pô. O time do Vasco é muito qualificado. Eu bato muito nessa tecla aqui, porque o Ceará, ele tá com 35 pontos, a 1 ponto do Vasco e com um jogo a menos. Mas eu não consigo enxergar o Ceará brigando pela pré-Libertadores, pela limitação de grupo que tem. E o Vasco é o oposto disso. Tem muito mais qualidade de grupo do que o Ceará e ofensivamente joga muito mais bola. Não é à toa que tem 44 gols marcados. É um dos melhores ataques da competição. Só fica atrás do Flamengo, do Palmeiras e do Mirassol. Só. De resto, o ataque do Vasco é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E outra, o Vasco no retorno é o terceiro melhor colocado. Pô, tem vários elementos do porquê o Vasco agora, a briga, o foco é a pré-Libertadores. Bom, rapaziada, vamos agora para análise pós-jogo, nos gols da partida e também análise estatística do jogo. Antes disso, um recadinho para vocês da Montenegro Cargas,
mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Primeiro, rapaziada, em tela aqui pra vocês as escalações. O Vasco foi com o Tietê ali um pouco mais deslocado pela lateral direita, já que o senhor Paulo Henrique ontem foi titular na seleção brasileira, antes de ontem no caso, e não poderia jogar. Carlos Cuesta, Robert Renan, Piton no quarteto defensivo e Léo Jardim lá no gol. Cauã Barros fez um excelente jogo e contou com a sorte com aquele quase gol contra que a bola pegou na trave. Hugo Moura de segundo volante, Nuno Moreira, Coutinho, Andrés Gomes e Ryan lá na frente. Um ataque de muita mobilidade, né? E a gente falou ontem, ó, essa é a escalação ideal pro Vasco. Você explorando a velocidade de Andrés Gomes pela direita, Nuno Moreira pela esquerda e Ryan flutuando para atropelar os zagueiros do Fortaleza. E acabou dando muito certo. Você olha pro primeiro tempo do Vasco, que o Vasco foi melhor do que o Fortaleza e mereceu vencer a partida. A estatística, ela mostra um pouco do que foi o jogo. Ó, eu vou pegar aqui a estatística apenas do primeiro tempo, tá, gente? O Vasco no primeiro tempo teve mais posse de bola, 62-38. O Vasco no primeiro tempo teve 2 chances claras de gols. O Vasco no primeiro tempo finalizou 4 vezes. O Fortaleza não chutou uma bola na barra em todo o primeiro tempo. Léo Jardim não teve que fazer nenhuma grande defesa em todo o primeiro tempo. Você olha aqui para o volume de jogo, o Vasco chegou mais do que o Fortaleza na partida. O Vasco meteu aquela bola na trave num quase gol contra de Mancuso, numa boa escapada de Andrés Gomes pela ponta direita, que ele recebe o passe, cruza na grande área, quase que Ryan faz o gol, Mancuso tira a bola, pega na trave e sai. Já poderia ser 1-0 pro Vasco. O Vasco tinha mais volume, marcava muito bem a equipe do Fortaleza e era dono do jogo. Como eu falei para vocês, o primeiro tempo de Fortaleza e Juventude no Alfredo Jaconi mostra muito bem o trabalho de Palermo, que ainda, na minha opinião, não engrenou e que mostra ser insuficiente para um time que quer permanecer na Série A. O Fortaleza jogou muito mal contra o Juventude e jogou ontem muito mal o primeiro tempo contra o Vasco também. Só que o Fortaleza, ele ganha um presente, né? Caiu do céu uma expulsão infantil do Hugo Moura, que ele crava a sola da chuteira na panturrilha de Eros Mancuso. Expulsão corretíssima. O VAR chamou o árbitro, ele foi na cabine e expulsou Hugo Moura de forma correta. E aí você pensa, pô, o Fortaleza com 1 a mais agora em campo, no Castelão, o Fortaleza deve crescer pra cima do Vasco, né? Negativo. Quem cresceu pra cima do Fortaleza foi Ryan. Ó, o primeiro gol do Vasco sai aqui numa jogada de transição, numa tapinha de cabeça de Coutinho, e a bola vem para Ryan. E ele atropela a zaga do Fortaleza de forma espetacular, de forma avassaladora. E ele finaliza com muita potência. E o Vasco faz 1-0 no primeiro tempo. No finalzinho já, nos acréscimos do primeiro tempo. Isso é um gol de um centroavante que merece seleção brasileira no futuro. Isso é um gol de um centroavante que vai sair aqui do Brasil por mais de 400 milhões de reais. Isso é um gol de um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Ryan tá jogando muita bola e não é pouca não. Pra mim isso é um golaço. Não tem a plástica de um drible, de um chute na gaveta, de um elástico, não tem. Mas tem a explosão. Tem o brilho de uma explosão que você enxerga. Pô, isso aqui é diferenciado. Não é qualquer atacante que faz esse tipo de gol. 1-0 Vasco, gol de Ryan. E o Vasco merecendo vencer a partida. Essa aqui é a realidade. Mas vem o segundo tempo. O Fortaleza com 1 a mais em campo, naturalmente vai se atirar e o Vasco vai tentar jogar em transição. Como funcionou no primeiro tempo, o gol de Ryan foi em transição, né? Naquele tapinha de Coutinho para Ryan ali de cabeça. E a estatística do segundo tempo, ela é avassaladora, é um massacre do Fortaleza para cima do Vasco. 73-27 posse de bola, 4 chances claras de gols do Fortaleza, nenhuma do Vasco. 25-2 em finalizações. Léo Jardim teve que fazer 9 defesas. Foram 9 finalizações na barra das 25 que o Fortaleza tentou. Foram 2 bolas na trave. Teve quase gol contra de Cauã Barros. Cara, Léo Jardim operou uns 5 milagres, gente. Foi um bombardeio do Fortaleza. Teve aquela bola da finalização de Mancuso, num cruzamento vindo de Sacha. Ele pega meio que de carrinho. E Léo Jardim faz a defesa de ponta de dedos, que foi um espetáculo. Barreiro cara a cara, parou em Léo Jardim. Barreiro de cabeça, de carrinho. Léo Jardim fazendo defesaça. Chute de fora de Sacha.
chute de fora de Breno Lopes, chute de fora de Moisés, dentro da grande área. Cara, um bombardeio do Fortaleza. O Fortaleza merecia empatar a partida. E é um roteiro de um time que tá rebaixado pra Série B, porque nada dá certo. É impressionante. Se fosse o Fortaleza de 2024 ou o Fortaleza de 2022, 21, essas bolas que não entraram, Léo Jardim fazendo milagres, essas bolas entrariam muito provavelmente. A bola que pega na trave e sai, se o Fortaleza estivesse na boa fase, como já esteve em outras temporadas, a bola pegava na trave e entrava. E o Fortaleza venceria o jogo. Mas é a tal da fase, né? Nada dá certo pro Fortaleza. E além do Fortaleza não ter feito gol, o Fortaleza vai cansando, né? Ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Água mole e pedra dura, tanto bate até que, no caso do Fortaleza ontem, não furou não. Furou foi a rede do próprio Breno mais uma vez. E mais uma jogada de transição muito bem executada pela equipe do Vasco. Aos 36 minutos do segundo tempo, o time do Fortaleza já tava cansando, né? De, pô, a gente tá batendo tanto, tá maltratando tanto, que uma hora o Vasco, na primeira vez que chegou em transição, maltratou o Fortaleza e matou a partida. E assim, mais uma jogada muito bem executada de transição, tá? Ó, primeiro o Tietê recebe o passe aqui na ponta direita, Tietê solta o passe pra dentro, tem toda a jogada aqui de transição do Vasco, tem o passe na linha de fundo aqui para sair o cruzamento na grande área e quase que Ryan aqui faz o gol. Só que Breno salvou. No rebote quem? Ainda mais DVD na lei do ex. O futebol tá sendo muito cruel com Fortaleza, viu? DVD na lei do ex, finaliza chapando no canto, no único espaço que poderia entrar. Bochecha da rede. Tinha 3 jogadores do Fortaleza dentro da pequena área, pô, tentando cobrir o gol. E o goleiro. Aliás, 4, né? 4 na pequena área, 3 em cima da linha e o goleiro. E a bola passou por todo mundo no canto perfeito onde tinha que entrar. Na bochecha da rede. É o gol para matar o jogo. É o gol para massacrar o Fortaleza. E é o gol para decretar o rebaixamento para a Série B. Bizarro, né, velho? O tal do futebol é foda, irmão. E assim, depois daí, o Fortaleza tomou olé, 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 olé. O 2-0 foi para matar o ânimo dos jogadores do Fortaleza, do treinador e do torcedor também. E tomar um olé contra um time que tinha 10 jogadores em campo é uma vergonha. O 2-0 pro Vasco sacramentou o rebaixamento pro Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Parabéns ao Vasco, Léo Jardim melhor em campo de forma disparada. Ryan, para mim um dos melhores em campo também pelo golaço que ele fez. E ele sempre ganhava os duelos ali em velocidade, nas escapadas em transição. Coutinho de assistência, Carlos Cuesta fez um excelente jogo, Calma Barros também. Do lado do Fortaleza, cara, um ótimo segundo tempo, mas insuficiente para vencer o jogo. Por quê? Porque a bola não entra, porque ele tinha Léo Jardim do outro lado. Por isso que o Fortaleza não conseguiu nem pontuar nessa rodada. Resultado catastrófico e agora é basicamente cumprir tabela. A não ser que o Fortaleza ganhe do Cruzeiro e do Flamengo. Aí se isso acontecer, o Fortaleza volta pro campeonato. Vocês acham que vai acontecer isso? Deve tomar mais ferro fora de casa contra o Cruzeiro e também contra o Flamengo na Arena Castelão. Pegou times fora do Z4, o Fortaleza se acabou. Vasco, São Paulo e Palmeiras. Só foi ferro. Tomou pelo menos 2 gols em todos esses jogos, tá? Bom, é isso, meus amigos. Abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Tamo junto. Valeu, gente.